O retrato de Dorian Gray, capítulo 15. Naquela noite, às 8h30, num traje exótico com uma botoeira larga de violetas de Parma, Dorian Gray era conduzido por criados em referência à sala de visitas de Lady Narborough, com nervos enlouquecidos a latejar na testa, num nervosismo caótico. Ao curvar-se, porém, a mão da anfitriã, Dorian esteve como sempre, à vontade, gracioso. Talvez jamais pareçamos tão à vontade quanto nas vezes em que temos que fazer uma encenação. Naquela noite, com certeza, quem visse Dorian Gray jamais acreditaria que passara por uma tragédia, horripilante como a tragédia da nossa época. Dedos assim tão bem moldados jamais poderiam ter empunhado a faca do pecado. Nem tampouco lábios assim tão sorridentes poderiam ter invocado a Deus a bondade. Ele mesmo não conseguia evitar em pensar na calma com que procedia e, por instantes, sentiu, com intensidade, o prazer terrível da vida dupla. Era uma pequena recepção organizada quase às pressas por Lady Narborough, mulher muito inteligente, de atributos que Lord Henry costumava descrever como os remanescentes de uma feiura verdadeiramente notável. Provava ser excelente esposa de um embaixador dos mais entediantes. Depois de mandar enterrar o marido num mausoléu de mármore apropriado, projetado por ela mesma, e casar as filhas com homens ricos, um tanto velhos, dedicava-se agora aos prazeres da ficção francesa, da culinária francesa e, quando conseguia incorporá-lo, o espírito francês. Dorian era um de seus especiais favoritos, a quem sempre se dizia contente de não ter encontrado mais cedo na vida. Pensei, meu querido, ela costumava dizer, que teria me apaixonado loucamente por você, que por você teria jogado todos os meus chapéus aos moinhos. Por muita sorte, você não era considerado naquela época. De qualquer modo, os chapéus da época eram muito feios, e os moinhos andavam muito ocupados em tentar sacudir o vento. Tanto que jamais me incomodei em flertar alguém. Tudo, entretanto, por culpa de Narborough. Era muito míope, e qual é o prazer de se ter um marido que nunca enxerga nada? Esta noite os convidados eram bastante enfadonhos. O fato era que, como explicara a Dorian, atrás de um leque muito felpudo, uma de suas filhas casadas chegara de surpresa para passar uns dias e, para piorar as coisas, trouxera o marido. Foi muito indelicado da parte dela, meu querido. Passo com eles todos os verões sempre que regresso de Homburg. Mas uma velha senhora como eu precisa às vezes de ar fresco, pois sou eu quem os ressuscita. Você não acreditaria na vida que levam. É uma vida rural, pura, não adulterada. Levantam-se cedo, porque têm muito o que fazer, e vão dormir cedo, porque não tem nada em que pensar. Não houve nas vizinhanças um só escândalo desde a época de Rainha Elizabeth, e, por conseguinte, dormem logo após o jantar. Não se sente perto deles, nem de um, nem de outro. Sente-se ao meu lado e me divirta. Dorian murmurou um elogio gracioso. Olhou ao redor da sala. Com certeza era uma festa entediante. 2 convidados jamais os vira, e os demais consistiam em Ernest Harrowden, uma daquelas mediocridades de meia-idade tão comuns nos clubes de Londres, que, embora não tenham amigos, os amigos têm por elas verdadeira antipatia. A Sra. Hoxton, mulher de trajar exagerado, de 47 anos, nariz adunco, que muito se empenhava em parecer envolvida, mas tão inofensiva era e de modo tão peculiar que, grande decepção, ninguém jamais acreditava em nada que viesse depor contra ela. A Sra. Erline, uma João-ninguém intrusa, de ciciar delicioso e cabelos ruivos venezianos. Lady Alice Chapman, a filha da anfitriã, mulher sem sal, de vestir relaxado, uma daquelas fisionomias inglesas tão características que, uma vez vistas, não mais são lembradas. E o marido, uma criatura de bochechas avermelhadas, suíças alvas, tomado, como tantos em sua classe, pela impressão de que a jovialidade desregrada é capaz de compensar a absoluta falta de ideias. Dorian muito se arrependera de ter vindo, até que Lady Narborough, depois de consultar o imenso relógio de bronze dourado, que alastrava curvas vistosas sobre o console da lareira de cortinado cor de malva, exclamou: Ah, que horror! Como Henry Wotton está atrasado!
Arrisquei mandar um mensageiro hoje de manhã a ver se o encontrava e ele prometeu, sob palavra, que não me deixaria desapontada. A vinda de Harry já era certo consolo. Assim, quando a porta se abriu e Dorian ouviu aquela voz vagarosa, musical, emprestar o charme a alguma desculpa insincera, já não mais se viu entediado. Durante o jantar, porém, nada conseguiu comer. Pratos passaram um após o outro, nem provados. Lady Narborough não parou de repreendê-lo pelo que dizia ser um insulto ao pobre Adolf, que criara o cardápio especialmente para ele, e do outro lado da mesa, Lord Henry olhava-o, surpreso com aquele silêncio, aqueles modos abstratos. De tempos em tempos vinha o garçom completar-lhe a taça de champanha. Dorian bebia ávido, a sede parecia aumentar. Dorian, o que há com você hoje? Você parece muito deprimido. Deve estar apaixonado e tem medo de me contar, receando que eu fique com ciúmes. E ele tem razão, eu ficaria. Estimada Lady Narborough, faz uma semana que não me apaixono. De fato, desde que Madame Farrell se foi. Não sei como vocês homens conseguem se apaixonar por aquela mulher. Não consigo compreender. Isso é porque ela se lembra de quando a senhora era menina. Ela é o único elo entre nós e suas batas de operária. Não, Lord Henry. Ela não se lembra de modo algum de minhas batas de operária. Mas eu sim. Lembro-me muito bem dela em Viena há 30 anos. Tão decotada. Com os dedos longos, Lord Henry apanhou uma azeitona. Ela ainda está decotada. E sempre que usa um vestido picante, parece uma edição de luxo de um romance francês de má qualidade. Ela é mesmo maravilhosa e cheia de surpresas. A capacidade que tem de interiorizar a afeição familiar é extraordinária. Quando o terceiro marido morreu, os cabelos dela ficaram dourados de tristeza. Não fale assim, Harry. Que explicação tão romântica! O senhor disse terceiro marido, Lord Henry? Quer dizer então que Farrell é o quarto? Claro, Lady Narborough. Não acredito nem um pouquinho. Bem, pergunte ao Sr. Grey. Ele é um dos amigos mais íntimos de Madame Farrell. Isso é verdade, Sr. Grey? Ela afirma que sim, Lady Narborough. Perguntei se ela era como Margarida de Navarra, se mandava embalsamar o coração dos maridos e os pendurava na cintura. Ela me disse que não, pois nenhum deles possuía coração. 4 maridos, dou minha palavra. Isso é muita precaução. Muita audácia, eu disse a ela. Ora, ela é audaz em qualquer situação, meu caro. E Farrell como é? Eu não o conheço. Lord Henry sorveu o vinho. Os maridos das mulheres lindas pertencem às categorias criminais. Lady Narborough acertou-o com o leque. Lord Henry, não fico nem um pouco surpresa quando o mundo diz que o senhor é muito ferino. Lord Henry ergueu as sobrancelhas. Mas que mundo diz isso? Só pode ser o mundo vindouro. Este mundo e eu estamos em excelentes termos. A velha senhora meneou a cabeça. Todos que conheço dizem que o senhor é muito ferino. Por alguns momentos, Lord Henry pareceu ficar sério. É a mais absoluta monstruosidade a maneira com que as pessoas hoje em dia vão por aí falar dos outros pelas costas as mais puras verdades. Na poltrona, Dorian inclinou-se. Ele é mesmo incorrigível, não? Espero que seja. Bem, mas se vocês todos nutrem essa ridícula adoração por Madame Farrell, eu vou ter que me casar de novo para ficar na moda. A senhora não vai se casar de novo, Lady Narborough. A senhora está muito feliz assim. Quando a mulher se casa de novo, é porque detestava o marido anterior. E o homem, quando se casa de novo, é porque adorava a última mulher. As mulheres tentam a sorte, os homens arriscam-na. Bem, Narborough não era perfeito. Se tivesse sido, a senhora não o teria amado, minha cara. As mulheres nos amam por nossos defeitos. Quando os temos muitos, elas nos perdoam tudo, até mesmo nossos intelectos. Receio que, depois de ter dito isso, a senhora jamais me convidará de novo para jantar, Lady Narborough. Mas é a pura verdade. É claro que é verdade, Lord Henry.
Se nós mulheres não os amássemos por seus defeitos, onde estariam vocês todos? Nenhum de vocês jamais se casaria. Seriam todos um bando de solteirões infelizes. Não que isso os fosse alterar muito, pois hoje em dia todos os homens casados vivem como solteiros e todos os solteiros como casados. O fim do século. O fim do mundo. Eu gostaria que fosse o fim do mundo. A vida é uma grande decepção. Ah, meu caro, não me diga que você já esgotou a vida. Sempre que um homem diz isso é porque foi a vida que o esgotou. Lord Henry é muito ferino e eu, às vezes, gostaria de tê-lo sido também. Mas você foi feito para ser bom. Você parece tão bom. Tenho que encontrar uma boa esposa para você. Lord Henry, o senhor não acha que o Sr. Grey deveria se casar? É o que eu sempre digo a ele, Lady Narborough. Bem, temos então que encontrar o par apropriado. Esta noite vou dar uma olhada meticulosa no debré e elaborar uma lista de todas as jovens elegíveis. Incluindo as idades, Lady Narborough? Com as idades, é claro, anotadas de leve. Mas nada façamos às pressas. Quero que seja o que o The Morning Post chama de aliança conveniente. Quero que vocês dois sejam felizes. Quanta bobagem se fala a respeito de casamentos felizes. Qualquer mulher faz o homem feliz, desde que ele não a ame. A velha senhora recuou na poltrona e com a cabeça acenou para Lady Huxton. O senhor é mesmo muito cínico. Volte logo para um novo jantar comigo. O senhor é mesmo um tônico admirável. Muito melhor do que o que Sir Andrew me receitou. Mas diga-me que pessoas deseja encontrar. Quero que seja uma reunião muito agradável. Gosto de homens que tenham futuro e de mulheres que tenham passado. Ou será que isso ia dar em festinha de criança? Receio que sim. Oh, mil perdões, Lady Ruxton. Não vi que a senhora ainda não havia terminado o cigarro. Não tem importância, Lady Narborough. Eu fumo mesmo demais. Daqui para frente tenho que diminuir. Por favor, não faça isso. A moderação é fatal. E o suficiente é tão ruim quanto só uma refeição. E mais do que o suficiente é ótimo. Tão bom quanto uma festa. Lady Huxton olhou-o curiosa ao deslizar salão afora. Volte, Lord Henry, uma tarde dessas para me explicar essa teoria. Parece fascinante. Mas não fale muito sobre política e nem sobre escândalos. Senão vamos acabar discutindo lá em cima com certeza. Os homens riram. Solene, o Sr. Chapman levantou-se e veio parar à cabeceira. Dorian Gray trocou de lugar. Foi sentar-se ao lado de Lord Henry. Em voz alta, o Sr. Chapman começou a falar sobre a situação da Casa dos Comuns. De seus adversários soltava gargalhadas e, entre uma explosão e outra, a palavra doutrinário, palavra para a mente britânica repleta de terror, reaparecia de tempos em tempos. Um prefixo alternativo servia como ornamento da oratória. O pavilhão do Reino Unido elevava-o aos pináculos do pensamento. A imbecilidade herdada da raça, expressão jovial que encontrara para consenso inglês tão judicioso, era alardeada como a perfeita salvaguarda para a sociedade. Um sorriso coleou os lábios de Lord Henry. Ele virou-se para trás e olhou para Dorian. Sente-se melhor, meu caro companheiro? Você parecia muito deprimido durante o jantar. Estou muito bem, Harry. Só estou cansado. Você esteve encantador ontem à noite. A duquesinha afeiçoou-se muito a você. Diz que vai a Selby. Ela prometeu ir no dia 20. Monmouth irá também? Claro, Harry. Ele me aborrece demais. Quase tanto quanto a aborrece. Ela é muito esperta. Para uma mulher, esperta demais. Carece do charme indefinível da fragilidade. É o pedestal de barro que faz precioso o ouro da imagem. E ela, embora de pés lindos, não possui pés de barro. Digamos, talvez, que ela possui pés de porcelana alva, que já caminharam sobre o fogo. E o que o fogo não destrói enrijece. Ela tem suas experiências. Há quanto tempo está casada? Há uma eternidade, ela diz. Creio, porém, segundo o notabilhário,
Que seja há uns 10 anos. Embora 10 anos de casamento com Monmouth seja a própria eternidade, com o tempo a entremeá-la. Quem mais irá? Ora, os Willoughby, Lord Rugby e a esposa, nossa anfitriã, Geoffrey Clouston, o pessoal costumeiro. Chamei Lord Gotryan. Gosto dele. Muitas pessoas desgostam, mas eu o acho delicioso. Às vezes peca pelo vestir algo exagerado e por excesso de educação. É um tipo muito moderno. Não sei se ele irá, Harry, pois talvez tenha que ir a Monte Carlo com o pai. Ah, como é aborrecido pertencer aos outros. Insista para que vá. Por falar nisso, Dorian, você escapuliu muito cedo ontem à noite. Aonde foi depois? Foi direto para casa? Dorian olhou-o apressado. Franziu o sobressenho. Não. Só cheguei em casa lá pelas 3. Foi ao clube? Fui. Quer dizer... Não fui ao clube. Andei por aí, não me lembro o que fiz. Você parece a Inquisição, Harry. Está sempre a querer saber o que as pessoas andaram fazendo. Eu sempre procuro esquecer-me do que fiz. Entrei em casa às 2:30, já que você quer saber a hora exata. Esqueci-me a chave do trinco em casa e o criado teve que abrir a porta para mim. Para provas que corroborem o assunto, consulte-o. Como se eu me importasse, caro companheiro. Subamos para a sala de estar. Não quero mais Cherry. Obrigado, Sr. Chapman. Alguma coisa aconteceu com você, Dorian. Conte-me o que há. Você parece fora de si hoje. Não se incomode comigo, Harry. Estou só irritado, nervoso. Vou visitá-lo amanhã ou depois de amanhã. Apresente minhas desculpas a Lady Narborough. Não vou subir. Vou para casa. Tenho que ir. Está bem, Dorian. Arrisco-me a dizer que o verei amanhã, à hora do chá. A duquesa estará lá. Dorian tomou a direção da porta. Farei força para ir. Ao tomar a condução para regressar à casa, estava consciente de que a sensação de terror que pensara tê-lo abandonado voltara. O interrogatório casual de Lord Henry fizera-o por um instante perder a calma, mas ele desejava mantê-la. Coisas perigosas tinham que ser destruídas. Estremeceu. Repugnava-o a simples ideia de tocá-las. Aquilo, porém, tinha que ser feito. Percebera-o e, assim que trancou a porta da biblioteca, abriu o armário secreto em que jogara o casaco e a maleta de Basil Hallward. Ardia a imensa lareira e Dorian colocou mais uma tora. Horrível o cheiro das roupas em fogo e do couro queimado. A demora para consumir tudo foi de 3/4 de hora. Ao final, sentia-se tonto, nauseado, e acendeu algumas pastilhas argelinas num latoeiro de cobre perfurado. Com uma loção fresca de essência de almiscar, molhou as mãos, a testa. De repente, sobressaltou-se. Os olhos clarearam e, de modo estranho e nervoso, Dorian mordeu o lábio inferior. Entre 2 janelas, viu a prateleira florentina, grande de ébano, revestida de marfim e lápis lazuli, objeto que o fascinava e atemorizava, como se contivesse algo que desejasse e, ao mesmo tempo, quase abominasse. A respiração acelerou. Tomou um anseio alucinado. Dorian acendeu um cigarro, jogou-o fora. As pálpebras penderam até os cílios longos, qual franjas. Os olhos, porém, não os tirava da prateleira e, por fim, levantou-se do sofá, onde estivera deitado, e foi até lá. Abriu o fecho, tocou uma mola oculta, uma gaveta triangular deslizou afora. Acercaram-se dela os dedos instintivos, imergiram e fecharam-se em algo. Era uma caixinha chinesa, de laca em negro e ouro em pó. Um trabalho elaborado. Nas laterais, um padrão de meandros curvilíneos. Pendiam cordões de seda com contas de cristal e, borlados, fios metálicos trançados. Abriu-a. No interior, uma pasta, verde, cerosa em lustro e curiosa em odor forte e persistente. Por instantes hesitou. No rosto, um sorriso imóvel, estranho. Trêmulo, então, embora a atmosfera do aposento estivesse demasiado quente, Dorian irrompeu de pé, olhou o relógio. Faltavam 20 para a meia-noite. Guardou de volta a caixinha. Depois, trancou as portas da prateleira e foi para o quarto. Soavam no ambiente mortiço
As batidas de bronze da meia-noite. Em roupa comum, com um cachene envolto no pescoço, furtivo, Dorian saiu. Em Bond Street, viu um cabriolé com um bom cavalo. Fez sinal e, em voz baixa, ao cocheiro informou o endereço. O homem sacudiu a cabeça. É muito longe para mim, senhor? Se me levar, recebe um soberano. E se for rápido, receberá outro. Está bem, senhor. Dentro de 1 hora estará lá. O passageiro entrou. O cocheiro manobrou o cavalo. Meia volta e, rápido, tomou a direção do rio. Canal Rafali. Se inscreva, deixe seu like. Contribua financeiramente através dos links na descrição do vídeo.